Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, Nação Colorada! Silêncio, Fabinho está trabalhando e pintou um zagueiro. Eu vou dizer para vocês, eu gostei, Félix Torres, eu gostei. E eu vou dizer para vocês, e não tenho aqui nenhum objetivo de convencer vocês ou não. Fiz uma pesquisa no meu Instagram, a torcida está bem dividida em relação a esse nome, tá? Eu vou atualizar os detalhes da negociação entre Inter e Corinthians, tá? Tem uma pontinha aí que precisa ser desatada, um nó que precisa ser desatado. E eu vou trazer números aqui e vou mostrar para vocês que é uma boa contratação, Félix Torres, tá? Apesar do ano terrível que ele teve no Corinthians. O Fabinho travou alguns negócios, tá? Ele tá trabalhando, mas ele travou alguns negócios. E tem mudança no primeiro Grenal do ano. Começou o Gauchão 2026, gente. Olha só, o Burguês Hamburgueria Clássica, o melhor hambúrguer de Porto Alegre. Gente, agora chegou a hora de pedir suculência no blend de carnes, ou eu indico para vocês, tá, que gostam de hambúrguer, o Costela. Burguês Costela, tá? É espetacular a carne. Além de tudo, tem os molhos especiais, né, produtos selecionados, alface selecionada, tomate selecionado, bacon. Gente, é o melhor hambúrguer de Porto Alegre, na porta da tua casa. O Burguês Hamburgueria Clássica. Eu vou deixar o link aqui do iFood, tá? Para você fazer o seu pedido. Gente, batatinha canoa crocante, tem o queijo Gouda, tem os acompanhamentos espetaculares. É a melhor hamburgueria de Porto Alegre, eu tenho dito para vocês. O Burguês Hamburgueria Clássica. Pede aqui no link que tá no primeiro comentário fixado. Se eu pegar o ano do Félix Torres no Corinthians e dizer para vocês que o ano foi bom, camisa de força no Vaga. Já tô de branco aqui, a camisa de força é branca, vão me amarrar. Não, o ano foi terrível. Ele tem expulsões, ele tem alguns lances bizarros contra o Palmeiras, ele tem uma falha lá contra o Barcelona de Guayaquil na pré-Libertadores que afundou o Corinthians. Afundou o Corinthians, causou a eliminação do Corinthians, ficou marcado na paleta, não conseguiu jogar mais, reserva quase sempre. O último jogo do campeonato contra o Juventude ele jogou e falhou também. Foi uma temporada terrível. Terrível. Agora, se eu pegar os números dele antes do Corinthians, eu volto lá para 2022. Zagueiro, ele tem 28 anos de idade, tá? Vai fazer de hoje. Dia 11 agora ele faz 29. Dia 11 ele faz 29 anos de idade, tá? 1,87 centímetros de altura. Zagueiro pelo lado direito. Titular absoluto da seleção equatoriana na Copa do Mundo de 2022. Gente, titular absoluto da seleção equatoriana. Aí nós vamos pegar ele lá no México, onde ele teve destaque na temporada 2023-2024, tá? O Corinthians comprou ele por 6 milhões de euros, gente. 6 milhões de euros. Gente, zagueiro de mão cheia com notas espetaculares. Tem nota 8, nota 8.1 no Campeonato Mexicano. Só estabelecendo um comparativo aqui, ele jogou no Santos Laguna, né? A gente falou sobre o Doria, os números do Doria esse ano, que não são números bons, né? Mas lá no Campeonato Mexicano, ele foi muito bem mesmo. Mas muito bem mesmo, tá? Então, assim, é um zagueiro forte, veloz, bom na bola aérea, tá? E viril. Ele ficou marcado, gente. Ficou marcado pela temporada ruim no Corinthians. Foi mal, foi muito mal. Mas ele pegou um momento também que o Corinthians estava esculhambado, com muita dificuldade financeira, problema de impeachment do presidente. O momento no Corinthians era conturbado e a gente sabe o quão difícil é jogar no Corinthians. E ele não conseguiu jogar. É verdade, ele afundou lá. Agora, nós vamos liquidar a temporada, a carreira do cara por uma temporada? Não. Não. Eu acho uma boa contratação pro Inter, tá? Acho uma boa contratação
para o Internacional. Fiz uma pesquisa no meu Instagram, deu 58 sim, 48 não, para a pergunta que eu fiz. Vocês aprovam a contratação do Félix Torres? Está bem dividido, tá? Lá no meu Instagram. E você? Comenta aqui embaixo. Eu acho, gente, dentro da realidade do Inter, analisando a régua do Inter, tá, gente? Eu não tô dizendo aqui que o Félix Torres é zagueiro pro Barcelona. Eu não tô dizendo que ele vai ser titular no Palmeiras, no Cruzeiro, no Botafogo, no Flamengo. Eu tô falando pra realidade do Inter. Inclusive realidade financeira. Ou principalmente isso. O negócio que está sendo arquitetado é empréstimo com passe fixado. Claro, o Corinthians pagou 6 milhões de euros, não vai ser barata a compra de jogadores, esqueçam isso também, tá? Então, tem uma pontinha aí que precisa ser, um nó que precisa ser desatado, tá? Inter, Corinthians e o jogador têm interesse no negócio. Só que o Corinthians está devendo ao jogador e está devendo ao empresário do jogador. Como vai ser feito o pagamento, isso está sendo discutido. Mas há um sentimento de que vai fechar, tá? De que esse negócio vai fechar. Félix Torres, eu quero a opinião de vocês, tá bom? Negócio feito por Fabinho Soldado, nosso executivo. Eu tô acreditando muito no trabalho desse profissional, que é um cara que é estudioso, ele analisa muito números, respeita scout. Cara, eu tô acreditando muito no Fabinho. E eu tô dando um voto de confiança a ele nessa contratação. Que, obviamente, pela relação com o Corinthians, por conhecer o jogador, ninguém mais conhece o Fabinho do que... Ninguém mais conhece o Félix Torres do que o Fabinho. Inclusive, tem que separar uma briga lá do Félix Torres com o Depay. E outra, me serve. Tem personalidade. Tem personalidade. Eu tô aprovando essa contratação. O Fabinho tá trabalhando e hoje pela manhã eu recebi uma informação. Cara, o Fabinho é centralizador. Não é assim, não é qualquer contratação que vai passar por cima dele. Muda o perfil. O André Mazuco tinha um perfil de carimbar, de assinar. Fabinho, Fabinho não é esse profissional. Fabinho é o cara que vai atrás, abre porta, faz negócio, e se pintar um negócio, o presidente achou bom, o vice-presidente achou, o Capo aprovou. Se o Fabinho disser que não, é não. Então o Fabinho está trabalhando nisso, e inclusive ele travou alguns negócios, tá? Luiz Gustavo, Fernando, Dória e Pedro Raul foram negócios que o Fabinho, não vou dizer que ele encerrou, mas ele disse assim, gente, então vamos dar uma segurada. Vamos dar uma segurada. Estavam tratando aí antes da minha chegada, antes da chegada do Paulo Pesolano. Vamos analisar aqui primeiro e depois a gente vai adiante. Eu continuo achando que o Dória é bom negócio. Tu abria o Campeonato Brasileiro com o Félix Torres e Dória, já muda um pouco o cenário, já é uma zaga diferente. O Vitão é melhor que o Félix Torres? É, bem melhor. Bem melhor, não tem dúvida nenhuma disso, mas tava mal. Tu dá uma renovada no ambiente. Aí tu quer fazer um 3-5-2, joga o mercado ali para dentro, no meio dos dois, do Dória e do Félix Torres, muda um pouco, tá? Mas o Fabinho tá travando, tá analisando, e não vai ser assim para passar por cima dele algum negócio. Grenal mudou a pedido do Grêmio. O Grêmio joga na quarta em Bagé, o Inter joga na quarta em Porto Alegre, e aí o Grêmio pediu para mudar o horário do clássico Grenal. A tabela saiu semana passada. Sabe para quê, entendeu? Aí o jogo estava marcado para sábado, passou para domingo, 8 horas da noite. Eu até acho melhor, porque é verão, a galera tá na praia, volta para ver o Grenal no Beira-Rio, vai dar mais gente, vai dar mais público, é o primeiro clássico do ano. Até acho bom, só que aí não pega legal, começa já com o Grêmio pedindo, amanhã ou depois é o Inter, mas a federação é o gauchão. É assim todo ano e vai ter polêmica de arbitragem, vai ter rolo. Podem ter certeza que vai ser um campeonato movimentado, apesar de o Inter começar com o time reserva. Anotem esse nome, tá? Gustavo Huguin. 2 gols e uma assistência hoje na vitória do Inter na Copinha. Anotem esse nome. Vai subir. Abraço e até a próxima. Tchau, tchau.